Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos responder a tag Problemas de um leitor. Eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos algumas dessas questões aqui, porque elas são bem interessantes para nós leitores. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no Literatura e se ainda não for um inscrito regular, tira esse tempinho do vídeo para checar se você já clicou no botão de se inscrever, porque isso me ajuda muito, contribui muito aqui para o meu trabalho. Aproveite para dar o seu joinha no vídeo, assim você me ajuda a entregá-lo para mais leitores. Eu vi essa tag lá no canal da Paloma Lima, vou deixar o link para o vídeo dela aqui no box de descrição e também os outros links para quem traduziu e o vídeo original. Vejam só essa primeira questão. Você tem 20 mil livros para ler. Como você decide o que vai ler? Então assim, aqui a gente já tem um problemão que é: quando teremos 20 mil livros? Eu queria ter uma biblioteca dessa. Mas ok, não tem. Vou abstrair. Tenho muitos livros para ler, isso realmente. Tem muitos livros não lidos aqui na estante. Como decido, então, qual será o próximo? Você já se perguntou isso? Se algum aspecto, alguma coisa motiva a sua escolha? Deixa aqui pra mim nos comentários, vai comentando também comigo quais seriam as suas respostas. Como eu estudo e trabalho com a literatura, é muito parte disso também. Durante muito tempo, e aqui estou me referindo basicamente à faculdade, algumas leituras eram obrigatórias. Basicamente, gente, quando eu tô muito curiosa por aquela história, sobretudo alguns temas, eu acho que temas sempre falam alto assim pra mim, eu dou mais chance pro livro ou eu tiro ele lá debaixo da pilha de livros para serem lidos e ele fura a fila. Eu acho que isso sempre me aconteceu, da curiosidade me guiar. Então, Mrs. Dalloway, por exemplo, que eu li acho que em 2012, um dos primeiros clássicos que eu li por conta própria. De tanto ler sobre os temas do livro na internet, eu fiquei mega curiosa e eu falei, não, eu preciso ver o que tem, né, na fonte. E aí eu gostei demais, assim, tá? A ponto de se tornar o meu preferido da vida. E essa dica que eu dou, aliás, para as pessoas que sempre me perguntam assim, Mel, qual a próxima leitura que eu devo fazer, sabe? Siga a sua vontade. Pergunta 2, você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? A eterna pergunta de você consegue abandonar um livro? Eu sou muito desencanada com isso, abandono mesmo, sem dó nem piedade, porque eu acho que a vida é curta e a quantidade de livros aí é estrondosa, né? A gente sabe que a gente vai morrer sem ter lido tudo que a gente quer. Eu sou uma pessoa irascível, por exemplo, mas eu não costumo ser assim com as minhas leituras, eu não costumo ser no extremo, né? Odiar completamente. Pra eu abandonar é porque o negócio ali tá feio. A última vez que eu lembro de ter abandonado, assim, real, oficial, foi com o Soldado Stiveik, que aqui está a capinha pra vocês. Bom Soldado Stiveik, se não me engano é esse o título completo, já não me lembro mais. Mas tem, sei lá, cerca de 700 páginas e eu cheguei, acho que na 520, 580, por ali. Eu já não aguentava mais a repetição do livro, porque ele é muito, muito repetitivo. Faltava muito pouco, eu meio que morri na praia, mas ainda assim, tipo, pra mim já não fazia mais, sei lá, não tinha mais um porquê pra continuar real, porque tava me incomodando demais. Aliás, eu tinha um porquê, motivos para não continuar, e foi isso que eu fiz. Porém, eu sei que muitos de vocês são orgulhosos, eu já fui uma leitora orgulhosa, a ponto de não, né, largar o osso, mas me conta aí, se você é desencanado ou não com isso. Terceira pergunta, o fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar a sua leitura, a sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Como se tivesse, né, como a gente achatar o tempo ou, na verdade, ampliar, né? Infelizmente não tem. Mas eu posso dar o exemplo de dezembro passado, né, na virada do ano. Eu falei, meu Deus, 2021 tá se aproximando e eu não completei o Desafio Literatura 2020. O que eu fiz foi acabar, né, priorizando a leitura. Acho que não tem muito fórmula mágica para a resposta dessa pergunta. Então, até o último minuto do ano eu estava lendo. Mas isso é porque a gente não comemorou aqui, pandemia, blá blá blá. Estávamos só aqui, eu e meu marido em casa. Ele já estava no 15º sono, porque ele dorme muito cedo. E aí eu realmente tive tempo para a leitura e priorizei. E consegui terminar a meta, mas é difícil realmente, assim, eu acho que exige um planejamento. Meta de leitura, principalmente anual, exige, porque senão, sei lá, só vai pensar nela faltando 2 meses pro ano acabar. A quarta pergunta, pra mim, traz um drama que não existe. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso?
Eu, apesar disso, sou uma leitora, ou uma pessoa, na verdade, muito ligada ao estético. Eu gosto de coisas muito bonitas, assim, visualmente falando. Eu até gosto da ideia de, ser designer, sabe? Mais pra frente, enfim. Eu gosto. Então, uma bela de uma capa realmente chama a minha atenção. Mas uma capa feia não me faz perder o interesse no conteúdo. Eu acho que aqui a gente tá falando de forma e conteúdo também. Se eu gosto muito do conteúdo, não é a forma, não é a estética que vai me fazer deixar de ler. Mas é claro que a gente acaba se apegando àquele conteúdo maravilhoso, com aquela forma maravilhosa também. Quinta pergunta: todo mundo, incluindo sua mãe, gosta de livro que você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Literatura não é um consenso. Eu vivo falando isso, porque é normal nos depararmos aí com leitores que discordam da gente. Inclusive a Paloma, né, que foi a booktuber que eu vi respondendo essa tag, ela não gosta de Mrs. Dalloway, que é meu livro preferido da vida, e ela ama o livro preferido da vida dela, Ana Karenina, que não é o meu livro preferido, assim, de longe, não fica nos meus preferidos. E eu amo o conteúdo dela. Isso acontece com vários booktubers, sabem? E eu acho que vocês também, muitos de vocês, não concordam 100% comigo, com todas as minhas opiniões sobre livros. Nem todo mundo aí ama Mrs. Dalloway, por exemplo. E eu acho que tá tudo certo quanto a isso, sabe? Até mesmo, às vezes, eu gosto de incitar vocês, cutucar mesmo, em leitura conjunta, quando as pessoas não gostam de um livro que eu gosto, ou de algum aspecto de um livro que eu até gosto, mas as pessoas não gostam, eu falo, mas me conte por quê? Porque daí, nesse debate, né, na discussão, eu acho que a conversa fica muito enriquecida também. Então, sem grilo. Próxima. Você está lendo um livro e está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Eu não sou mais uma leitora orgulhosa, mas eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu não gosto de chorar em público, né? Então eu com certeza evitaria, mas se não desse pra me controlar, eu tentaria me esconder, porque eu não gostaria das pessoas pensando assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa com ela, né? De preocupar as pessoas, quando na verdade as lágrimas vêm da minha leitura, né? Nada demais, eu estou bem. Sétima, a sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você lê a anterior novamente, pula pra sequência, lê uma sinopse ou resenha, chora de frustração? No meu caso, provavelmente seria essa última opção. Droga. Porque vocês que me conhecem sabem que a minha memória é péssima. Provavelmente, se a sequência demorasse pra sair, eu já esqueceria o livro anterior. E aí, assim, se eu não tivesse resenha aqui, né, primeiro, eu buscaria minha resenha. Mas se eu não tivesse, eu buscaria outras resenhas. E aí, ir puxando a minha memória. Isso costuma dar certo, tá? Não é sempre, mas costuma. De qualquer forma, eu atropelo e vou mesmo pro próximo, sem pensar em releitura, porque o tempo é curto, gente. Oitava pergunta: você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz às pessoas não quando elas perguntam. Hoje eu sou muito desencanada com isso também, adoro emprestar, eu acho que os livros foram feitos para isso, para que mais pessoas consigam ler assim, e eu fico muito feliz quando alguém, né, se interessa a ponto de me pedir emprestado. Quando eu não pensava assim, eu meio que dava desculpa, não é que eu não gostava, eu não conseguia dizer não. E eu dava desculpa de que, tá emprestado, minha mãe tá lendo, sabe, umas coisas assim. Dava pra entender que o negócio não ia rolar, mas eu sempre ficava na desculpinha. A nona pergunta vem já de início, déficit de atenção, eu não gosto disso, mas você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz pra voltar a ler mais? Eu acho que tem um pouco a ver com a minha resposta sobre a meta, né? Não cumprir meta, porque eu também coloco metas mensais, às vezes, não é sempre também, mentira, não é sempre, mas geralmente eu tô planejando já o que eu tô lendo, o que eu vou ler, e quando eu não consigo cumprir, e isso geralmente acontece, eu tô muito tranquilo também. Porque eu acho que a gente não deve, sabe, se cobrar tanto, ainda mais em termos de literatura. Se é o seu hobby, então, menos ainda. 10ª pergunta: há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Não sou muito assim, mas tudo bem, continuemos. Quantos deles você realmente compra? Pois bem, eu não costumo comprar tantos livros, tudo bem que eu recebo muitos, então acho que isso dá uma sossegada
completamente, mas eu sou uma pessoa meio segurada, sabe? Minha mãe diz que eu sou assim mesmo. Eu costumo comprar quando é um livro para pesquisa, por exemplo, que eu preciso ler naquele momento ou em breve, ou quando é um livro para trabalho, sei lá, para leitura conjunta ou algo assim. Outros livros aqui e ali sempre me despertam interesse, como o livro da Virginia Woolf, minha escritora preferida, mas eu sou bem controlada, eu espero um pouquinho para ver se realmente aquele livro vai furar uma fila imensa. E por fim, aqui a nossa última pergunta: depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Pois bem, esse é outro grande motivo para que eu não compre tantos livros assim, porque eu comecei a perceber que por mais que eu compre, nem sempre eu consigo ler. Aliás, isso geralmente não acontece assim de prontidão, porque a minha lista, né, já tá imensa e eu trabalho e estudo muito com literatura. Leitura de hobby, para mim, é muito difícil, infelizmente. Por isso que eu não consigo lidar assim, né, com a leitura de muitos livros que eu compro por iniciativa própria e que são para hobby. Então, geralmente, os livros ficam bastante tempo na minha prateleira antes de serem lidos. Mas se são muito assim desejados, eles são lidos com certeza, eventualmente, em algum momento do ano. Bom, pessoal, essas foram as minhas respostas. Eu tô doida pra saber quais as respostas de vocês. Então, não se esqueçam de escrevê-las aqui pra mim, de contar pra mim nos comentários. Nesse momento do vídeo, vou aproveitar para agradecer aos madrinhos do Literaturice, que são os apoiadores lá pelo Catarse do meu trabalho e que, em troca, recebem aí conteúdos exclusivos literários, como o podcast da Leitura Conjunta, comentando todo o livro do mês. Então, se você ainda não é um madrinho, acesse ali embaixo o link para o Catarse e saiba como se tornar um. Madrinhos, muito obrigada pelo apoio de vocês de sempre e a todos vocês que me apoiam de alguma forma, assistindo até esse momento o vídeo, comentando, compartilhando o vídeo com seus amigos leitores, se inscrevendo e curtindo o vídeo aqui. Isso tudo é muito importante, vocês não fazem nem ideia. Então, muito obrigada mesmo pelo apoio de todos vocês. Vamos ficando por aqui, a gente se fala no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!